nós tivemos como orientadora a professora Andréa Lima e nosso tema do nosso trabalho é o efeito da reabilitação vestibular sobre o risco de quedas em pacientes com vestibulopatia. E antes disso, vamos dar início ao nosso trabalho. As vestibulopatias é uma condição pode ser dividida em 3 tipos: as periféricas, as mistas e as centrais. As periféricas, elas são atingidas aos órgãos do ouvido interno, enquanto as centrais, elas atingem o sistema nervoso central. E a mista, como o nome já diz, atinge esses dois sistemas. Tem como sintomas principais as náuseas, as torturas e as vertigens. As vestibulopatias, elas acometem algum tipo de reflexo. Podem ser o reflexo vestibulocular, o reflexo vestibulo cervical e o reflexo vestibulo espinhal. Esses 3 sistemas, eles juntos gerenciam a nossa capacidade de percepção do movimento e a estabilidade do nosso olhar. Pessoas acometidas pelas vestibulopatias têm uma qualidade de vida muito reduzida. Como a gente pode ver aqui na imagem do nosso slide, o sistema vestibular é muito complexo. Ele é formado por uma série de redes, tubos e labirintos. A gente consegue ver aqui um pouquinho embaçado a cóclea. Ela é de extrema importância para a captação dos sons, que é a nossa audição. Tem também os canais semiarticulares, que é responsável pelo equilíbrio corporal, o úrico e o sáculo, que são esse aqui, que é o que faz a captação da aceleração e movimento de rotação da nossa cabeça. Os gânglios, o nervo vestibular e o nervo auditivo, eles servem como uma forma de canal, eles fazem uma ponte entre o sistema do ouvido interno ao sistema nervoso central. O equilíbrio corporal, para que ele aconteça, é necessário que exista uma interação entre os sistemas, que é o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular. Para fazer um diagnóstico correto das vestibulopatias, é necessário que seja feito por um médico, que tem como a especialidade a otorrinolaringologia ou neurologista. É feita uma avaliação do vestibulo ocular. Também é feito exames laboratoriais, neurológicos e radiológicos. É de extrema importância fazer um exame físico e clínico e saber a história clínica desse paciente. No exame físico, a gente vai perceber se existe algum tipo de desequilíbrio ou se existe alguma forma de destaque. É de extrema importância que seja feita o diagnóstico correto das vestibulopatias, porque o que acontece muitas vezes é que os pacientes, infelizmente, buscam uma forma de intervenção e muitas vezes é medicamentosa. E isso aí, às vezes, não tem o resultado esperado. Gera uma sensação de incapacidade para esses pacientes, a vergonha por estar passando por esse tipo de condição e a depressão. As pessoas do grupo de risco e as pessoas mais acometidas por esse tipo de doença são as mulheres idosas. Muitas vezes elas apresentam algum tipo de comorbidade e a principal dela é a hipertensão arterial. A disfunção vestibular ela é uma doença que ela é bem comum, na verdade. De 5 a 10% da população mundial apresenta algum tipo de disfunção vestibular. E isso pode gerar lesões e grande perda da independência funcional desses pacientes. Os riscos de quedas associados à disfunção vestibular as vertigens, a instabilidade postural, os distúrbios da marcha, a diminuição de resposta e o medo de cair. O medo de cair, muitas vezes, é porque os pacientes eles têm um comportamento de evitação, que muitas vezes eles deixam de fazer o que eles faziam antes, fazendo com que eles fiquem cada vez mais vulneráveis a ser o grupo de risco, o grupo da queda. A reabilitação vestibular é definida como uma área e tem como atuação, além do fisioterapeuta, o médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo. Ela busca avaliar, diagnosticar e tratar as desordens vestibulares. Teve origem em 1940 na Inglaterra pelo doutor fisioterapeuta e um doutor médico, Caltoni e Cooksey, por um protocolo de fácil aplicação e muitas vezes eles perceberam que esse protocolo era muito melhor quando era feito em grupo, porque além de tratar a vestibulopatia em si, eles também tratavam a questão sensorial, a questão social dos pacientes. O impacto da reabilitação vestibular, ela faz com que tenha uma diminuição de sintomas, é isso que a gente busca
busca como fisioterapeuta. Que haja essa diminuição e que as pessoas que estão sendo tratadas consigam ter de volta a vida que tinham antes, consigam ter essa qualidade de vida restaurada. E através dos mecanismos centrais de neuroplasticidade, para que haja uma expansão da rede neural e a estabilização visual, aumentando assim a interação entre os sistemas vestibular e visual, porque é através disso aí que a gente consegue estimular os sistemas sensoriais. Aqui na imagem a gente consegue ver a manobra de Eppler, que é uma manobra que ela é muito citada pelos nossos autores, que a gente abordou. Que são, se você consegue olhar aqui, são movimentos simples, que são feitos de forma passiva. A gente consegue ver que pode ser pelo paciente deitado ou sentado, e é nada mais que movimentos específicos que fazem com que as partículas que estão flutuantes no canal do ouvido interno voltem ao seu lugar de origem, fazendo assim a diminuição de sintomas. A gente também tem um protocolo de cálculo em curso, como já foi citado anteriormente, tem um mecanismo de adaptação, habituação e substituição do funcionamento geral, e também tem um protocolo de exercícios de coordenação óculo-cefálica. O objetivo do nosso trabalho nada mais é que analisar os efeitos da reabilitação vestibular em pacientes com risco de quedas decorrentes da vestibulopatia. Entrando já no nosso delineamento metodológico, o nosso estudo trata-se de uma revisão integrativa, na qual as pesquisas foram realizadas no período de 7 a 17 de março de 2024, com a aplicação de filtros em idiomas português, inglês e espanhol, sem nenhuma limitação temporal. Já no nosso quadro 1 da estratégia de busca, feita a estratégia de busca no portal MESH, com os seguintes descritores: modalidade de fisioterapia, sistema vestibular, reabilitação e quedas acidentais e seus correlatos em inglês, juntamente com os operadores booleano END, nas plataformas de dados Medline e Lilacs, ambos via BBS, e na Pedro, visto que na Pedro teve a adição do descritor quedas acidentais. Seguindo para o nosso quadro 2, que é o nosso PICOT, como critério de inclusão, tiveram população de indivíduos com vestibulopatia que utilizaram como método de intervenção a reabilitação vestibular, atuando assim na prevenção de quedas e equilíbrio desses indivíduos. E como dito anteriormente, trata-se de uma revisão integrativa. Por outro lado, como critério de exclusão, tiveram trabalhos que abordassem indivíduos com outras condições associadas. Já no nosso fluxograma, utilizando as 4 combinações nas plataformas de dados Medline, Lilacs e Pedro, tiveram um registro de 299 artigos, na qual foram retirados artigos duplicados e artigos de revisão de literatura. E após isso, restaram 33 artigos para leitura de títulos e resumo, na qual restaram 27 para leitura na íntegra, retirando assim 13 artigos, na qual 14 foram avaliados dentro do nosso critério de elegibilidade. E após isso, 4 foram retiradas por ter uso da realidade virtual e 6 que abordavam alguma patologia pré-existente, totalizando assim 4 estudos que foram incluídos para compor o nosso trabalho. Seguindo para o nosso quadro 3, as características dos estudos incluídos, segundo os autores Pereira Santos e Volpe 2010, tiveram como tipo de estudo coorte retrospectivo observacional, com a população de pacientes com BPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, na qual tiveram como grupos compostos por 21 prontuários desses pacientes com BPPB, com tratamento de terapia de reposicionamento com manobras de Eppler, de 1 a 5 manobras, no intervalo aí de 21 dias entre as avaliações. Já Simon Série, Vital e Smith, em 2008, realizaram um tipo de ensaio clínico aleatorizado sério, com 39 pacientes acima de 65 anos que apresentam desequilíbrio corporal. Eles dividiram em 2 grupos, na qual o primeiro grupo RVC, com 19 indivíduos, RVC a reabilitação vestibular clássica, e o grupo 2 RVO, que é o reflexo vestibular, com 20 pacientes. No grupo RVC foi visto que foi utilizado o protocolo de Cartman e Cook ser modificado, e no grupo RVO, a adaptação do grupo do reflexo vestibular de TUSA e RED, no intervalo de 60 dias de intervenções realizadas 2 vezes por dia. Já Gomes, Altop e Rufa, 2010, realizaram um tipo de estudo de coorte com 25 pacientes pediátricos que apresentavam o diagnóstico da doença de Meniere. Também dividiram em 2 grupos, onde o grupo A com 14 pacientes em realização da reabilitação vestibular e o grupo B com 11 pacientes que foram submetidos à reabilitação vestibular.
Ambos esses grupos eles utilizaram a gentamicina, que é um tipo de antibiótico, antes da avaliação. E apenas o grupo B realizou a reabilitação vestibular com os exercícios para os reflexos vestibular, cervicocular, vestibular, percepção de profundidade e treino sensorial, dentro do intervalo de uma vez na semana durante 8 semanas. Já Cássio e seus colaboradores realizaram um tipo de estudo prospectivo clínico, onde eram pacientes idosos com diagnóstico de VPBB, e dentro disso eram 20 pacientes acima de 60 anos, seja homem ou mulher. Utilizaram como método de tratamento a manobra de reposicionamento estatônico de Eco e posteriormente modificada sem o uso do vibrador ósseo, no intervalo de janeiro a julho de 2009. Entrando aí na tabela dos resultados dos estudos incluídos, a gente vê através dos estudos de Pereira, Santos e Boca de 2010 que a redução do risco de queda e melhora em controle de equilíbrio dinâmico e estático, isso como desfecho. Os métodos de avaliação foi o uso da DHI, que é uma tabela, que é uma escala, na verdade, é um questionário, e foi usado antes e depois da reabilitação vestibular. Foi percebido como resultado o aumento de propriocepção dos indivíduos, resultando aí uma melhoria no âmbito tanto no físico quanto emocional e funcional desses pacientes. Seguindo a linha aí de Simonelli, Pittard e Snaifer de 2008, ele teve como desfecho a melhora e a estabilidade corporal dos idosos, com os métodos de avaliação as escalas DI, EAV, PDC, LE, que é a avaliação quantitativa do deslocamento do centro de massa e autoavaliação. Temos como resultados que ambos os grupos evoluíram positivamente e percebeu que o funcionamento do sistema vestibular foi bem favorável, no controle de oscilação corporal, agilidade e deslocamento. Já no estudo de Gottschalk e Rother em 2010, eles apresentaram no estudo como desfecho a redução da instabilidade postural e os episódios de tontura dos pacientes. Como forma de avaliação, eles utilizaram aqui. E agradeço também aos meus colegas que estão aqui prestigiando nosso trabalho. A gente aí decorreu 6 anos de graduação, muita luta, né? Aqui estão algumas pessoas muito importantes para a gente que foram nossas pontes, né? Até esse finzinho de graduação. E eu não sei mais o que agradecer. Estou tão feliz por ter terminado aqui. A todo mundo que fez parte de toda a nossa trajetória, principalmente familiares, amigos que estão com a gente desde a outra instituição, que acompanha a gente todos os dias e aprendidos. Agradecemos a Andrea profundamente, os aprendidos de todos os dias, altas horas da noite, madrugadas.